Versículo número 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Glória a Deus. Podemos assentar, meus irmãos. Graças a Deus. Vamos aqui ministrar aquilo que Deus assentar ao nosso coração através desse texto sagrado. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Obrigado. Graças a Deus. Meus irmãos amados, mediante esse texto sagrado e esses 2 versículos que ora nós acabamos de ler, nós entendemos que esse texto ele vai falar, ele vai narrar a história de um homem por nome Naamã. E a própria Bíblia diz que este homem, ele era um homem honrado, era um homem de muito respeito, era um homem de uma, podemos assim dizer, ele era muito elevado na posição que ele assumia naqueles dias, o cargo que ele assumia, pois diz a Bíblia que ele era chefe do exército do rei da Síria. E aliás, por ele Deus dera livramento ao seu país, aos seus conterrâneos, aos sírios, né? Por ele Deus dera esse grande livramento. Aleluia, Deus. Mas nós entendemos que, ainda que Naamã, ele era este homem que a Bíblia faz questão de dizer que era um homem de respeito, um homem de um capital elevadíssimo na sociedade dos seus dias, porém a Bíblia diz que ele era leproso. Ele tinha todos esses requisitos bons, ele tinha um currículo invejável, mas a Bíblia diz, porém, leproso. Meus irmãos amados, a lepra, além de ela ser uma doença contagiosa, ela também não tinha cura. Era uma doença também incurável. A lepra, ela exalava um mau odor muito forte. E por ela ser uma doença contagiosa, os leprosos, eles não poderiam viver no meio social. Nós aqui estamos reunidos nesta noite, nesta casa chamada casa de oração. Estamos aqui muito próximos do outro. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas os leprosos naqueles dias não poderiam ter essa aproximação que nós estamos tendo aqui nesta noite, uns com os outros. Eles tinham que ficar numa determinada distância, afastado da sociedade. E quando eles iriam encontrar-se com alguém, de longe eles teriam já que anunciar que eram leprosos. De longe eles teriam já que dizer em alto e bom som que eles eram leprosos, para que as pessoas então não se aproximassem dele, ou seja, do leproso. E assim era a vida deste homem, porque a Bíblia diz que ele era leproso. Muito bem, diz a Bíblia que saiu tropa do exército da Síria, e saiu também das terras de Israel, e eles levaram uma menina cativa. Essa menina era judia, essa menina era de Israel. E o que aconteceu? Eles levaram essa menina para o país da Síria. E essa menina então ficou na casa de Naamã. E ela ficou ali a serviço da sua senhora. Muito bem. E o que aconteceu? Lá um dia, a menina, ela entendeu que Naamã ele era leproso. E ela disse: olha, tomara que o meu Senhor ele estivesse junto ao profeta lá em Samaria, e ele lhe restauraria desta enfermidade. Aleluia. A mulher então imediatamente fala com seu esposo, com Naamã. Naamã então, ele fala com o seu rei. E o rei imediatamente escreve uma carta e envia, e junto com esta carta diz
diz a Bíblia que ele envia também 10 peças de pratas, ou 10 talentos de prata. E ele envia também 6.000 ciclos de ouro. E envia também 10 peças de vestes, ou 10 mudas de roupa, como vocês querem entender. E envia a carta. E aquela carta chegou até as mãos do rei de Israel. E quando ele leu a carta, que ele tomou conhecimento da doença de Naamã, e aquela carta era muito clara, e ela então dizia a respeito da doença de Naamã. O rei de Israel entende que o rei da Síria estava pedindo para que ele curasse a Naamã. Naquele momento ele rasga suas vestes e diz: sou eu Deus para curar um leproso? E quando o profeta Eliseu, que estava em Samaria, ele tomou conhecimento disso, que o seu rei rasgara a sua veste por causa da doença de um homem, ele disse: manda que ele venha aqui, e todos saberão que há profeta em Israel. E o que aconteceu? Eles então foram direto para Samaria, para a casa do profeta Eliseu. Chegando lá, parou de frente da casa do profeta. E os mensageiros então foram até o profeta Eliseu. E Eliseu, em contrapartida, disse para ele: olha, manda que ele se banhe ou mergulhe 7 vezes no Jordão. Quando os mensageiros disseram isso para Naamã, a Bíblia diz que ele ficou indignado e voltou agora para sua casa. E foi ali moribundo, e foi reclamando, murmurando pelo caminho, dizendo: não é Abana, Farpá, rio de Damasco, mais limpo do que todas as águas de Israel? Naquele momento, os servos dele disseram: meu senhor, se o profeta tivesse pedido para que o senhor fizesse uma coisa bem mais difícil que essa, o senhor não faria para ficar curado da sua lepra? O senhor faria. Quanto mais mergulhar 7 vezes no Jordão. E a Bíblia diz que agora aquele homem, ele se convence, e ele vai agora para o Jordão. Vamos parar um pouco aqui naqueles servos de Naamã, que chama ele de pai, e diz: meu pai. Aqueles homens simbolizam o Espírito Santo, que convenceu o coração de Naamã. Eu estava lendo agora mesmo, lá no Evangelho de João, no capítulo número 16, o versículo número 8. Jesus disse: quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Quando ele vier, ele, sabe o que vai acontecer? Ele vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então quem convence o coração do homem não é o pastor, não é o pregador, mas sim o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós estamos aqui nesta noite, meus irmãos queridos, porque fomos convencidos, fomos compungidos pelo Espírito Santo de Deus, e Ele nos trouxe aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus e para receber de Deus, aleluia, tudo aquilo que a nossa alma almeja, tudo aquilo que o nosso coração precisa, tudo aquilo que nós deseja de Deus, aleluia, tudo aquilo que nós realmente necessita. Deus, nessa noite, por intermédio do teu Espírito Santo, Ele quer falar no meio do teu coração, para que nós voltamos para os nossos lares abençoado e comportado com a sua palavra. Espírito Santo, é pelo Espírito Santo que nós fomos ao templo. Assim aconteceu com a vida do velho Simeão. A Bíblia diz que pelo Espírito ele foi ao templo, pelo Espírito de Deus ele foi levado ao templo. Louvado seja o nome do Senhor. E lá Deus fez cumprir o desejo do seu coração, quando ele toma o menino Jesus dos seus braços, e ele diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. É isso que o Espírito Santo faz. Ele faz nos enxergar Jesus. O Espírito Santo nos leva a ver o Filho de Deus, não mais pregado na cruz do Calvário, mas ele faz nos enxergar o Filho de Deus como aquele que venceu todas as coisas, como aquele que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, como aquele que lá em Apocalipse está escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores, como o leão da tribo de Judá. É o Espírito de Deus que nos leva a conhecer a Jesus Cristo nesta noite, aqui neste lugar, com as mãos estendidas para derramar sobre nós as tuas bênçãos.
de Deus na nossa vida. Muito bem. E depois desse diálogo com o seu Senhor, com o seu servo, ele agora convencido, ele vai para o Jordão. E lá diz a Bíblia que ele mergulha uma vez, duas vezes. É bem verdade que a Bíblia resume esse contexto e diz que ele mergulhou 7 vezes. Mas vamos conjecturar aqui. Foram 7 mergulhos, a mando do profeta, a mando de Deus na boca do profeta Eliseu. E ele mergulhou uma vez. Ele mergulhou 2, nada aconteceu. 3 vezes, também não aconteceu nada. 4 vezes, 5 vezes, também não aconteceu nada. Meus irmãos queridos, os irmãos entendem uma coisa. Eu sei que os irmãos são servos de Deus, são pessoas que conhecem também o trabalhar do nosso Deus. Nós somos pessoas que muitas vezes queremos, não é para agora, não é para ontem. Nós temos essa mania de querer, né, que Deus resolva tudo no exato momento, na hora. Mas olha, eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Quem manda no tempo é Deus. Quem manda, aleluia, na natureza também é Deus. Quem manda nos mares, nos rios, é Deus. Deus, ele manda de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Quando nós olhamos para este mundo e vejamos esses acontecimentos catastróficos que vem acontecendo nos nossos dias, dá a impressão que Deus não está nem aí. Dá a impressão que essa casa não tem dono. Dá a impressão que é uma casa abandonada. Não. Olha, lembra de uma coisa: esta casa tem dono sim. O dono chama-se Deus, chama-se Jeová. Aleluia. Ele nunca deixou de estar no controle, e ele continuará no controle de todas as coisas. Glória ao nome do Senhor. Portanto, fique na presença dele, e aquilo que você tem pedido, aquilo que você está esperando dele, no momento certo, aleluia, ele vai te dar. Porque ele é homem, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Entendam bem que a ordem do profeta era para o Rio Jordão. Tinha tantos outros rios. Inclusive, Naamã, como conhecia a sua terra, o seu país natal, ele sabia, não só ele fez inclusive menção de alguns rios. O rio Abana, o Farpá, rio de Damasco, de águas cristalinas, melhor do que todas as águas de Israel. Agora esse profeta vem mandando eu me banhar nesse rio aqui. Olha, não importa o lugar. Davi disse: eu levo os meus olhos para os montes, mas de onde me virá o socorro? Depois ele conscientiza e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez do céu e fez também a terra. É nesse Deus que nós deveremos confiar, irmão Juca. É nesse Deus que está baseado a nossa fé. É nesse Deus que está baseada a nossa esperança. É nesse Deus, aleluia, que nós deveremos esperar o momento certo, aleluia, da nossa bênção e da nossa vitória. E aquilo que ele prometeu, aleluia, ele é fiel para cumprir. Vai sentindo a presença dele. Sinta nesta noite a presença deste Deus. Aleluia, ele está aqui para te alegrar, está aqui para te fortalecer, ele está aqui para te dar vitória, está aqui para fazermos mais convicto da tua salvação. Aleluia. Sexto mergulho, nada aconteceu. Mas que coisa! Será que o profeta cometeu um equívoco, irmão João? Será que o profeta estava enganado, rapaz? Talvez se fosse nós no lugar de Naamã, poderia até pensar assim: esse profeta se enganou. Ele mandou eu vir aqui, né, banhar 7 vezes, como diz o nordestino. Ele me mandou banhar aqui só para me mangar, deu. Mas pelo jeito não vai acontecer nada. Já banhei 6 vezes, não aconteceu nada. Mas imagine bem, olha só, presta atenção, meus irmãos. Tinha que ser no Rio Jordão, e tinha que ser 7 vezes. Quando falamos do 7, estamos falando do número da perfeição, o número da perfeição de Deus. Número 7, aleluia, glória ao nome do Senhor. E era 7 mergulhos, não era 5, não era 6, não era 4, não era 3, não era 2, não era 1. Era 7 mergulhos. E tinha que ser no Jordão. Ele poderia banhar 7, 8, 9
19, 20, 30 vezes em outros rios, nada iria acontecer. Ele ia continuar leproso. Glória! Mas ele estava no lugar certo. Ele estava no lugar da bênção. Ele estava no itinerário certo. Aleluia! Talvez Deus tenha te mandado ir para um lugar, você tem que ir para o outro. E está querendo receber a bênção. Eu vou dizer uma coisa muito clara para você. Se você estiver nessa situação, meu querido, muda de opinião, muda de contexto, muda de itinerário. Caso contrário, você não vai receber a bênção. Aleluia! Mas fique na posição que Johanne quis, que Johanne quer, que ele prometeu. Aleluia! Nós temos uma tendência de sair da posição que Deus nos colocou. Muitas vezes é para nós irmos para frente, a gente cai para trás. Muitas vezes é para ir para a esquerda, queremos ir para a direita. Muitas vezes é para parar, a gente quer andar. Muitas vezes é para andar, a gente quer parar e quer fazer o inverso. Não. Se Deus mandou que é para frente, vamos caminhar para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia! E Naamã agora, ele resolve dar, irmão João. Eu estou aqui focado no irmão João. Eu comentava com minha esposa quando o senhor entrou aqui. Conhecemos um pastor cariocas, pastor João Ribeiro, inclusive chamava João também. Chama, né? Ele está vivo, está na cidade de Brasília. E ele era um carioca de Queimados, estado do Rio, na Baixada Fluminense. Glória a Deus! E ele dirigiu a igreja em Guaranápolis, né? Pastor João Ribeiro. Quando o senhor chegou, eu disse para minha esposa: mas tinha pastor João Ribeiro. O pastor João Ribeiro era um pouquinho mais baixo, mas com as mesmas características do irmão. também. Mas um santo homem de Deus. Estou conhecendo aqui mais um João, sósia do pastor João Ribeiro. Então, meu querido, imagine bem que ele estava no lugar certo, irmã Neuza. Estava no lugar da bênção, pastor Luiz. E ele resolveu então dar o sétimo e último mergulho. Louvado seja Deus. Vamos de novo ler esse versículo. Versículo de número 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor Deus, aleluia, do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Aleluia! Somos todos adultos aqui nesta noite, exceto esse garoto. É filho do senhor, pastor? O nome dele? Daniel. Olha perto do Daniel. Olha só. Imaginar que nós já fomos assim também, rapaz? Quantos anos o Daniel tem? 13 anos. Já tivemos lá, né? Nossos 13 anos. Nós éramos com você também, Daniel. Viu? Tinha pele assim, ó, lisinha, rapaz. Não tinha uma ruga, não tinha esses cabelos brancos, né? Não, rapaz. É. Agora veja bem, Naamã, ele já era um homem maduro, como nós somos. Mas agora diz a Bíblia que a sua pele, aleluia, tornou-se como a pele de um menino. Glória ao nome do Senhor. Ou seja, Naamã agora não é mais leproso. Naamã agora não é aquele homem mais que ele, quando tirava as suas vestes, quando ele tirava a sua farda, o seu uniforme de militar, ele olhava e possivelmente ele visualizava a sua lepra, e aquilo exalava um mau odor, não resta dúvida. Naamã agora ele não tem mais esse problema. Naamã agora ele está com sua pele purificada, curado. Glória ao nome do Senhor. Eu quero te dizer nesta noite, Jesus quer te curar. Aleluia. Glória a Deus. E outra coisa, ele quer te curar tanto da enfermidade da alma e também da enfermidade física. Glória a Deus. Não sei o seu problema de enfermidade, porém nosso Deus, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas, e Ele está aqui nesta noite para lhe garantir vitória. Ele está aqui nesta noite para curar. Ele está aqui nesta noite para libertar, para levantar, para sustentar, para dar vitória. Glória a Deus, todos aqueles que nele creem. Aleluia. Glória a Deus! Certa feita, um leproso, ele chegou até Jesus. E como eu disse no início, os leprosos, eles não poderiam se aproximar de maneira alguma de ninguém. Mas aquele moço, ele rompeu as barreiras e se atreveu Glória a Deus! a chegar até perto de Jesus. Jesus naquele momento poderia dizer: rapaz, afaste-se de mim. Você sabe que é uma lei
que deixou Moisés. Essa lei está revogada, não é revogada, essa lei está escrita pelos sacerdotes. Vocês não podem se aproximar. Jesus poderia falar tudo isso para ele. Olha, afaste de mim. Não foi assim que Jesus disse. Porque quando aquele leproso se aproxima do mestre e diz assim: Senhor, se tu queres, tu pode me tornar limpo. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus tocou nele e disse: quero ser limpo. Oh, glória! Imediatamente aquele leproso falou: eita glória, esse é o nosso Jesus. Jesus, quando ele cura mesmo. Não tem esse negócio de eu curei, mas eu não sei, será mesmo? Será não? Com Jesus não existe será. Eu tenho um cunhado, meu primeiro cunhado, hoje ele já é bisavô de netos casados, já é avô, né, de netos casados. E ele era epilético desde a sua infância. E ele namorava com a minha irmã, e de vez em quando ele caía e dava acesso. Um dia minha afinada mãe disse: não sei não, mas Alice, que era minha irmã, Alice logo vai ficar viúva. Esse moço não vai viver muito tempo, porque de vez em quando ele sofria esses ataques epiléticos, e era ficava um jeito muito esquisito. E lá um dia um irmão Delso, aqui da cidade de Birigui, irmão Delso, isso aconteceu no ano de 86, no final do ano, no dia 22 de dezembro de 1986, perto do Natal. Ele disse: Seu Sebastião, o senhor crê que Jesus pode curar o senhor? Ele disse: creio. Eu falei: então ajoelha aí. O senhor não está ajoelhando diante de homem, não. O senhor está ajoelhando diante de Deus. Nós vamos orar pelo senhor. Se o senhor crê. E naquela noite o irmão Delso, que era jovem como eu na época também, orou por ele. E nunca mais meu cunhado sofreu. Aleluia! Está curado. Glória a Jesus. Está lá com a família criada, com saúde, saudável. Louvado seja Deus. Tempos depois a minha irmã disse para mim: mas os médicos falam que essa doença melhora um pouco, depois volta tudo de novo. Eu disse: não. Ele pode até inclusive morrer de uma outra doença, porém dessa não. Jesus curou ele. E aquilo que Jesus cura, minha querida, está curado para a glória do nome dele. Aleluia. Pode ficar tranquilo que nunca mais ele vai ter acesso. Ele está curado desta epilepsia. Está curado mesmo. Aleluia. É assim que Jesus faz. Oh, glória a Deus. Deus curou Naamã, e Naamã ficou agora feliz. Voltou para a sua terra, inclusive convertido. Voltou para a sua terra abençoado. Oh, louvado seja Deus. Juntamente com os seus, aleluia, com os seus servos que estavam ali ao seu serviço, estavam ali ao seu dispor. Aquela comitiva voltou alegre, feliz para o país da Síria. Saiu de Israel e foi para a Síria. Louvado seja Deus. Israel no sentido espiritual é a nossa vida. Israel no sentido espiritual é a igreja do Senhor, aonde habita o Espírito Santo, aonde habita o poder de Deus. Aleluia. Ou seja, de Israel sai a bênção, de Israel sai a vitória, de Israel sai a salvação, de Israel sai a cura, de Israel sai a libertação. E de mim e de você, aleluia. Não que somos melhores de maneira alguma, mas de nós, aleluia, tem que sair a virtude do céu, tem que sair a virtude de Deus, aleluia. Para como a quem quando nós tocamos as mãos, Deus compila do alto, curando, batizando com o Espírito Santo e dando vitória em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Jesus nessa noite aqui está. Glória ao nome do Senhor. Seria até dá a impressão que às vezes é a meninice da gente dizer Jesus está aqui. É óbvio que Jesus está aqui. Esta é a razão de nós estarmos aqui, porque nós sabemos que Ele está aqui. E Ele está aqui mesmo. Glória a Deus. Mas é bom enfatizarmos isso. É bom nós, dar ênfase a este assunto. Louvado seja Deus. E entender que realmente Ele está aqui. Nós temos a certeza. E Ele diz: aonde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, aí estou eu presente no meu. Ele está presente nesta noite. Ele está presente nesta noite. Louvado seja Deus. Ele está aqui com as mãos estendidas. É verdade que com um olhar espiritual nós não temos condição nenhuma de enxergá-lo. Com o olhar carnal, melhor dizendo, na ótica humana, nós não temos condição de enxergá-lo. Nós estamos nesta noite enxergando pela fé. Estamos nesta noite, louvado seja Deus, olhando para o Calvário.
de Deus. Como eu já vos disse, não estamos contemplando um Cristo crucificado, não. Estamos contemplando um Deus poderoso.